Queridos ouvintes, neste vídeo gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que tive há 3 anos, através da qual Deus chamou a atenção de uma pessoa para a sua vida. Mas eu não quero me excluir deste vídeo, portanto, pelo que vivi, posso dizer que Deus também me alertou. Porque em 1 Timóteo 1, versículo 15, diz mais ou menos assim: o apóstolo Paulo, fiel e digna de toda aceitação, é esta palavra: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então vemos que o apóstolo Paulo não se exclui dentre os pecadores. Então não é pelo fato de eu apresentar essa experiência traumática, uma experiência, uma das mais, se eu pudesse dizer, difíceis experiências que já tive. Então, na Terra, no nosso tempo, se passaram 2 horas, mas para mim pareceu uma eternidade, embora na Terra tivessem passado apenas 2 horas. Mas deixa eu contar a experiência para vocês e depois, no final, tiramos as conclusões. Então tudo começa com um sonho que aos poucos foi se transformando em uma realidade inimaginável. Sonhei que estava em uma casa, não como em uma varanda de uma casa. E de repente começou um vento muito forte, soprou um vento. E vou contar também do momento em que comecei a ficar extremamente sóbrio e percebia uma realidade muito dura. Então, ainda enquanto eu estava naquela varanda, eu entendia como um sonho do qual eu sabia o que estava me acontecendo. E parecia que soprava um vento muito forte, e esse vento foi aumentando de intensidade cada vez mais forte. E em um certo momento se transformou em um furacão de uma força inimaginável e soprou tão forte que me levantou nesse enorme redemoinho. Um furacão me levantou e me levou para bem longe. E me deixou no meio de algumas rochas azuis, sem uma gota d'água, só pedras e rochas. E vi que naquela rocha havia uma entrada, como a de um túnel, e alguém me puxou à força, sem que eu quisesse entrar naquele túnel. Me puxou à força e me colocou lá dentro. E eu entrei e vi ali alguns cômodos. Então, eu sabia que havia vários cômodos e no primeiro cômodo era muito grande e estava cheio de pessoas que trabalhavam. Tchau. No momento em que cheguei, dentro daquele cômodo, estava iluminado e as pessoas trabalhavam nas mesas, cortando carne, cortando legumes. Essa foi a primeira impressão, e havia uma dor inimaginável pelo que aconteceu assim que cheguei lá. Olhei. Então várias pessoas me seguravam dos lados, da esquerda e da direita, e olhei para o meu peito. E eu tinha escrito bem aqui, desse lado, com letras em destaque, mas na minha carne estava escrito a palavra prostituição, e na minha testa eu percebia que também estava escrito prostituição. Então eu entendi que aqueles que chegam lá, antes mesmo de chegarem, já têm a punição escrita. Então, o motivo pelo qual eles entram nesse lugar específico já está escrito na punição deles. Por quais pecados? E no meu caso estava escrito adultério. E de repente, várias dessas pessoas pularam em cima de mim e me seguraram. A outro homem pegou uma faca. E agora as coisas estão bem complicadas. Imagine que toda essa história está acontecendo no inferno, ou na morada dos mortos, no Sheol. Então as coisas são muito baixas. O que está acontecendo lá? Então, porque estava escrito adultério em mim, eles pegaram uma faca e cortaram minha parte sexual. Eu senti uma dor que não consigo explicar para vocês. Então, eu não tive outra palavra para descrever aquela dor imensa, a não ser que é 1000 vezes mais dolorosa do que qualquer pecado na terra. E eu não exagerei quando disse isso.
Eu realmente senti uma dor 1000 vezes maior e eu sabia disso, 1000 vezes. Mais dolorosa do que seria se na terra alguém te cortasse. Então foi assim que senti a dor. Depois disso, você era colocado para trabalhar, todo mundo trabalhava dia e noite, sem parar. Eu, no momento em que fui cortado, não odiei aquela pessoa. Porque no momento em que olhei para ela, eu soube quem era e quem era aquela pessoa. Ele era como um chefe sobre a primeira sala, e ele era a Dima da Bíblia, que por amor ao mundo se separou de Deus, ou deu valor às coisas do mundo e não a Deus. E por amor ao mundo, ele deixou Deus, abandonou Deus. E o que eu sabia lá? Então, assim que fui cortado e doeu muito, fui levado e colocado em uma mesa. Mas o que aconteceu? Dima, posso descrevê-lo um pouco, porque é muito interessante descrevê-lo para vocês. Dima era uma pessoa menor do que eu. Tinha cerca de 1,60 m, 1,60 m. Era mais baixo, magrinho. A pessoa me parecia assim, com uns 30, 35 anos. Foi assim que me pareceu. Então ele era como um chefe daquele cômodo e todo mundo trabalhava e ele via. Que eu não o odiei, então eu não o odiei. Pelo que ele fez, eu pensei, mereço ser cortado e não o odiei. Então ele, quando percebeu isso, que eu não o odiei, me acolheu como se quisesse me proteger. Ele me levou e me colocou à mesa com ele. E agora vou descrever para vocês algumas coisas muito interessantes. Então, trabalhava-se continuamente, da manhã até a noite, não tínhamos noção do tempo, então era contínuo, você nunca tinha nem sequer 2 minutos de pausa. Então, o que eu sabia que fazia? Fazia lá, cortava a carne e vários legumes para outra pessoa. Então, não sei, nós não tínhamos permissão para comer nada, então outra pessoa consumia e nós só cortávamos em cubinhos e passávamos para outra sala. Não sei o que houve com eles depois. Então trabalhávamos continuamente. Saiba que isso, no local dos mortos, é um lugar até que bom, não é dos piores. E trabalhávamos sem parar, sem parar. Então deixe eu voltar ao corte. Então depois que cortavam a parte de baixo, com o tempo, ela crescia de novo. E quando crescia até um certo tamanho, cortavam de novo e de novo, ou seja, repetidamente, praticamente, sem parar. Você sofria por causa disso. Do pecado cometido, por causa da punição escrita no peito e na testa. Mas não, ao mesmo tempo, todos tinham o mesmo castigo, outros tinham outros castigos e eram atormentados, de acordo com a culpa que carregavam. Não se esqueçam de se inscrever no canal. O que quero dizer para vocês? Então, qualquer boa vontade, lá era uma coisa muito interessante, qualquer boa vontade que você mostrasse para alguém, você era imediatamente punido. Então, não importava quem mostrasse alguma boa vontade, ou se dissesse algo bom, ou se pensasse algo bom, você era imediatamente punido, porque lá os pensamentos eram conhecidos. Então, se você pensasse algo bom, era imediatamente punido. Como ele disse, você era forçado a trabalhar sem parar. Então, o que se sabia? Sabia-se que, depois de 1 ano, se você fosse muito dedicado no que fazia, ganharia 2 semanas de folga. Mas todos que estavam lá nunca tinham recebido essas 2 semanas e ninguém acreditava que isso fosse verdade. Então, até nisso, você era enganado, ou seja, não recebia essas 2 semanas, ou pelo menos ninguém sabia de alguém que tivesse recebido 2 semanas de folga, então você trabalhava continuamente. O que era ainda mais chocante. Eu olhava para todos e sabia os pensamentos deles, sabia o que tinha acontecido na terra. Eu olhava para eles e sabia que todos tinham sido convertidos. Mas não eram convertidos que iam de vez em quando à igreja. Eram convertidos que iam quase todo domingo à igreja. Mas estava lá, como um ditado, aqueles que deram mais valor ao mundo do que a Deus. Então, todos tinham a principal culpa. Deram mais valor ao mundo.
às coisas mundanas do que a Deus. Então, mesmo que fossem a igreja, mesmo que fossem pessoas de fé, como posso dizer, mas porque deram mais valor aos pecados e às coisas do mundo, foram levados para lá. Eles chegaram à morada dos mortos, ao inferno. Em outras palavras, então, foi chocante olhar para alguns. Eram homens-mulheres, de todas as idades. Eram homens-mulheres, e todos nós sabíamos que eles tinham se arrependido. Eles tinham se arrependido, sim. Eu, pessoalmente, achei que minha vida tinha acabado e que eu estaria para todo sempre no inferno. Então eu não tinha nenhuma esperança, nem a menor esperança de que algum dia eu seria tirado de lá. Eu tive a impressão de que estava lá há milhares de anos, mesmo que no mundo físico passaram-se 2 horas, mas eu tive a impressão de que fiquei lá por muito tempo e que seria para sempre. Então eu não tinha nenhuma esperança de que ainda estivesse fora dali. Eu gostaria de contar para vocês que as coisas que acontecem lá, os castigos que acontecem lá, são de uma dureza e de uma inimagináveis para nós, seres humanos. Então, se eu tivesse que resumir em uma só palavra, eu diria desumanas. Então, coisas que para nós eu nem consigo descrever exatamente, porque são tão baixas, são desumanas. Vou nomeá-las apenas na medida em que posso contar para vocês aquilo que considero que posso dizer. Então posso dizer que acontecem coisas de canibalismo mais subhumanas, ou seja, mais baixo do que isso nós, seres humanos, não existe, são coisas subhumanas. O que diz a palavra do Senhor? Cortar, degolar, tudo isso acontece lá. zdrobiți, tăiați, înjunghiați, Esquartejados, são escravizados, cortados em pedaços de carne por qualquer culpa. E isso não te isentava de continuar trabalhando. Então, enquanto você era punido e cortado, depois era colocado para trabalhar novamente. Ele te cortava de um jeito e fazia tanto mal que você ainda conseguia continuar trabalhando assim. E agora também. Não gostaria de ficar muito tempo descrevendo as coisas que acontecem lá. Então, posso dizer que são coisas subhumanas, são coisas extremamente dolorosas. Como eu disse, as dores de lá, quando você é cortado na carne, são 1000 vezes mais dolorosas do que as dores deste mundo. Agora, eu gostaria que este vídeo não fosse tanto um motivo de medo, mas sim um aviso, um alerta para aqueles que brincam com o mundo e não dão importância a Deus, não colocam Deus em primeiro lugar. E eu gostaria de ler para vocês algumas referências bíblicas da palavra do Senhor, de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Por isso eu disse isso para vocês, sim. Fiel e totalmente digno de aceitação é a palavra que diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não me excluo dessa experiência. Então, acredito que para mim também foi um ótimo aviso. Gostaria de ler mais para vocês, para que vejam que temos referências bíblicas na Bíblia sobre o que eu vi lá. Por exemplo, se lermos em Lucas, capítulo 13, em Lucas, capítulo 13, começando do versículo 1 até o 5, veja o que diz. Naquela época, alguns vieram e contaram para Jesus o que havia acontecido com alguns galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os sacrifícios deles. E veja o que disse o Senhor Jesus. Vocês acham, disse Jesus, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? E veja o que ele diz. Eu lhes digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão do mesmo modo. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, vocês acham que eram mais pecadores do que todos os outros que moravam em Jerusalém?
Eu lhes digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão do mesmo modo. Vejam, irmãos, depois que terminei tudo isso, percebi que esqueci de lhes dizer uma coisa. Então, volto para falar uma coisa e volto. Dima, porque ele demonstrou um pouco de boa vontade comigo. Eu quase esqueci, e isso é muito importante. Dima, porque ele demonstrou um pouco de boa vontade comigo e me colocou à mesa com ele. Então, como uma espécie de proteção para que os outros não zombassem tanto de mim. Colocando Imba à mesa, com ele. Eu tinha um pouco mais de espaço do que os outros, porque era uma única mesa, e estávamos eu e Dima, os dois trabalhando lado a lado, e porque os que supervisionavam estavam por perto, Dima mostrou um pouco de boa vontade comigo. Veio um grupo de umas 4 ou 5 pessoas, sim, acho que foram 5 não, 4, 5, e levaram o Dima embora. Não sei o que aconteceu com ele, mas eles vieram muito irritados, então não vi o que fizeram com ele. Então, com certeza, bateram nele, cortaram ele, mas não sei dizer o que aconteceu com ele, porque eu não vi. Dima percebeu isso, mas depois vieram para a mesa e ele estava muito chateado e não falava mais nada. Deci, Então, pelo que ele passou, porque ele mostrou um pouco de boa vontade comigo, e isso trouxe para ele um grande castigo. să mare. Um, Depois, se você me perguntar o que as pessoas fazem lá, elas rezam para Deus, continuam oferecendo sacrifícios, o sacrifício da oração, mas são punidas até por isso. Porque lá se sabe o que você pensa, mas mesmo com esse risco, você reza, acha que ainda pode ou que talvez possa mudar o seu futuro eterno, mas não existe nenhuma esperança. E é por isso que a palavra do Senhor diz que Pilatos misturou o sangue com os sacrifícios deles. Vejam, nem todos que morrem nesta terra são cortados e sacrificados, não é por isso que morrem. Acontece que morrem de morte natural. Mas o Senhor Jesus diz que todos aqueles que não se arrependem acabam experimentando esse corte, esse sacrifício, como Pilatos fez com aqueles din Galileea. Então, no inferno as pessoas oram, mas por isso são levadas e cortadas. O sangue deles se mistura lá, porque lá também há sangue e carne. O sangue deles se mistura com o sacrifício deles, com o sacrifício da oração deles. Então todos aqueles que não são salvos vivem esses acontecimentos. O que diz o Senhor Jesus? O Senhor Jesus diz muito claramente: mas eu vos digo que todos aqueles que não se arrependem perecerão do mesmo modo, experimentarão o mesmo. Depois disso, esmagados, saibam que no inferno também existem demônios ou anjos caídos, que são muito mais elevados do que nós, humanos. O golpe deles é uma destruição, então eles te esmagam, te pegam e te jogam no chão, ou te acertam com o punho e te destroem, quebram seus ossos, então você experimenta também a destruição. Portanto, todos aqueles que não se arrependem serão esfaqueados, não importa o quanto rezem e misturem suas orações com seus sacrifícios e serão esmagados, seus ossos serão quebrados. Mas isso não impede você de continuar trabalhando. E aqueles que trabalhavam lá, saiba, vocês sabem que era uma das melhores coisas do AT, não das piores, das melhores. O quê? Eu sabia que na sala ao lado havia outra chefe, uma mulher, e ela veio até mim, e ela queria me levar para lá, mas não tinha intenções puras comigo. E Dima não aceitou isso, e por causa disso foi punido. Porque ele não me deixou ser levada por aquela mulher para ser torturada. No momento em que olhei para aquela mulher, posso descrever para vocês. Era uma mulher com olheiras bem marcadas. Sim, e eu sabia que ela tinha se convertido e orado muito na terra, mas também amou o mundo. Ela, então, escolheu em seu coração as coisas impuras deste mundo e as aceitou em seu coração. Então ela teve um momento na vida em que escolheu e deu mais valor ao pecado do que a Deus. Então ela tinha a mesma culpa, amou o mundo mais do que a Deus.
Então estou dando todos esses detalhes para que vocês entendam que o que vivi é sim e amém. E devemos nos proteger, lutar o máximo que pudermos para não chegarmos lá. Devemos entregar todo o nosso coração a Deus, não apenas uma parte, todo o nosso coração a Deus. E eu gostaria de falar com vocês ainda de 1 Timóteo, capítulo 4, começando do versículo 1 até o 4. E assim: vejam o que diz a palavra do Senhor. E o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé para seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Desviados pela hipocrisia de homens que falam mentiras, marcados com ferro em sua própria consciência, eles proíbem o casamento e o uso dos alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Vejam, aqui há um aviso muito sério para nós. Portanto, pessoas que dão mais importância à comida do que a Deus, que acreditam que por meio da comida podem alcançar a salvação. Portanto, ou outros que proíbem o casamento, achando que se não se casarem estão oferecendo um sacrifício ao Senhor e acabam desviando a vontade de Deus na vida de muitas pessoas. Veja, aqui também se chama atenção para a comida. Então, se a comida faz você dar importância ou acreditar que é salvo porque come um certo alimento, você se afastou da fé e já não é mais salvo pela fé. E você acredita que será salvo por uma obra, por comer um certo alimento. E isso significa um afastamento da fé. E vejam, é muito curioso com essas pessoas que agora vejam só, marcados com ferro em brasa, mas também com a mente deles, o que isso significa? Não na nossa carne terrena, neste corpo, mas no outro corpo, no espírito deles, marcados com ferro em brasa, prática antiga, ainda presente em alguns países africanos. Não sei se na Europa ainda é usada. Esquentavam o ferro no fogo até que ficasse em brasa e depois era encostado na pele dos animais. E assim ficava uma marca na pele deles, feita em relevo. Então a carne ficava queimada em certas partes e em outras partes era deformada em relevo, exatamente como está escrito sobre o nosso castigo, no peito ou na testa, e na testa, porque é nos dois lugares. Então ferro no fogão, como se você colocasse ferro em brasa em um animal e ficasse uma marca gravada na carne dele. Exatamente assim está escrito sobre o nosso castigo naqueles que serão marcados no inferno. Então vemos que já aqueles que se afastam da fé e dão ênfase à comida e ao casamento, aqui a lista pode continuar. E não na fé em Deus, na fé em Cristo e em seu sacrifício. Se colocarmos ênfase em outra coisa além do retorno a Deus pela fé, então isso está em nosso espírito. Então aqui diz em nossa consciência. Não sei se está bem traduzido. É como se estivesse marcado com ferro em brasa para nós. Então, exatamente como eu vi, está marcado para nós como com ferro em brasa. Como se fosse a mesma coisa, como uma marca, está escrita na sua pele o castigo ou os pecados. Em mim estava escrito adultério no peito e na testa. Mas quero destacar que não cometi adultério no sentido de ter estado com uma mulher. Então, mas não me excluo de pensamentos impuros, não me excluo de olhares imprudentes. Então, não me excluo. Por isso eu digo tudo isso, para que vocês saibam que o Senhor Jesus falou muito claramente em sua palavra, que não é preciso apenas cometer o ato para ser considerado culpado, basta apenas pensar ou olhar com um pensamento pecaminoso, porque você também pode olhar com um pensamento que não é pecaminoso. Então, isso mostra quem é o homem que te guia, o homem novo ou o homem velho. Se você é guiado pelo homem velho, vai olhar de forma pecaminosa e verá o mundo de um jeito pecaminoso, vai se acariciar, vai acariciar a alma.
Mas o Senhor diz para limparmos nosso interior e andarmos guiados pelo homem novo, para que sejamos puros no dia em que partirmos desta terra. Olhem, eu gostaria de lhes dar mais uma referência bíblica para não tentar explicar tanto eu mesmo. Vamos deixar que a palavra do Senhor fale para vermos como devemos ser. Olhem, em Filipenses, capítulo 4, do versículo 7 ao 9. Filipenses, capítulo 4. Do versículo 7 ao 9, mas vou ler para vocês apenas o versículo 8, porque esse é o mais significativo. Meus irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno de honra, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é digno de ser aceito, qualquer boa ação e qualquer louvor, que isso inspire vocês, que isso nos inspire, que isso também me inspire. Então, qualquer outra coisa que seja contra a verdade, contra a pureza, contra a honra, qualquer esconderijo, pensamentos ocultos, olhares pecaminosos escondidos para nos escondermos da esposa, para que a igreja não saiba, qualquer esconderijo não é. Significa uma escolha, significa um pecado e significa nos afastarmos da fé, significa nos afastarmos do novo homem e sermos guiados pela nossa natureza antiga, pecaminosa. Eu, para concluir, gostaria de lhes dizer mais uma coisa sobre os vídeos que faço. Eles podem não parecer algo extraordinário, mas saibam quanta oposição vem da parte do maligno. Esse vídeo eu quis fazer ontem e pensei assim, que depois do meio-dia eu poderia fazer o vídeo. E fui a uma loja para minha esposa comprar alguma comida. E eu estava sentado no carro, então, dentro do carro, estava olhando para o celular. Uma senhora à esquerda chamou minha atenção, dizendo que seu carro estava quebrado. E eu olhei um pouco para a esquerda e para a direita. Veio outra mulher e pegou minha bolsa com todos os documentos e o dinheiro. Eu estou na Itália agora e moro na Alemanha. Ela pegou minha bolsa com todos os documentos. Então, tanta oposição por parte do maligno para que eu não faça esses vídeos. E claro que ele não conseguiu, porque eu tive que ir à polícia, traduzir documentos, declarar tudo o que eu tinha na bolsa. Eu tinha uma bolsa com remédios, com aparelhos de emergência, com medicamentos. No caso de algum perigo que eu ainda tenho de vez em quando, bloqueios de respiração e assim por diante, não vou entrar em detalhes, então, com tanto ataque, para que eu não faça esses vídeos. Hoje, faz 2 semanas que estou tentando pescar. Deixa eu contar que também sou apaixonado por pesca. Sim, então eu preciso ficar muito tempo perto da água por causa das alergias que tenho. E ficando perto da água, eu pesco. Sim, em 2 semanas não vi um peixe aqui, então fiquei na água. Nunca morderam a minha isca. E agora, vindo fazer esses vídeos, o que vocês acham que eu vejo? Do lado direito, na água, cheio de peixes grandes, de 30 centímetros um ao lado do outro, perto da margem, a 2 metros da margem, a 1 metro da margem, depois a centímetros, cardumes de peixe. Olhem, aqui à minha esquerda tem outros pescadores que estão lá, mas lá não tem nada, porque a vara deles não pega nada, não tem nada ali. Para mim, parece tudo cheio de peixe. E quando vi isso, até perdi o apetite. Cara, eu pensei em vir pescar, mas parei. Escolho fazer a vontade de Deus. Não importa quantos peixes tenham no mar e o quanto eu queira ir pescar, eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu vou gravar este vídeo. Porque é muito mais importante a vontade do Senhor e o chamado que Ele nos fez. Acima dos nossos hobbies e das nossas paixões, Deus não impede que tenhamos paixões, mas não devemos esquecer que precisamos colocá-lo e a vontade dele em primeiro lugar. E isso me alegra muito, que consigo colocá-lo em primeiro lugar. Digo isso porque vocês também precisam fazer as mesmas escolhas e optar por Deus. Não se esqueçam que o inferno e o sofrimento que eu vi foram porque as pessoas escolheram o mundo antes de Deus e da vontade dele. Para concluir, posso dizer que, depois que essa história terminou, eu acordei e eram 6 horas da manhã. Fiquei tão chocado com o que vivi
que por um tempo não consegui falar. Foi uma das experiências mais chocantes que já tive. Então, de uma crucificação. Coisas e situações, como eu disse, subhumanas que vi lá. Fiquei chocado por algumas horas. Não consegui falar muito. Fiquei em choque e pensava: Senhor, como o Senhor é bom por ter me trazido de volta. Senhor, que bom que ainda tenho uma chance, Senhor, que não me deixou lá. Agora, tudo o que eu disse é para fortalecer a fé de muitos, porque depois o Senhor falou comigo e me disse que era para fortalecer a fé de muitos e para que alguns não acabem escolhendo o mundo em vez de Deus, para que não acabem no inferno. Eu recomendo que vocês entreguem todo o coração de vocês a Deus e tudo o que sabem que não está certo. Não façam tudo o que é contra a vontade de Deus. Não façam isso e se alegrem em fazer a vontade dele. Saibam que a passagem do homem velho para o homem novo não é tão grande assim. Então, uma vez que o Senhor Jesus morreu, é muito fácil passarmos a ser guiados pelo homem novo, então, em uma fração de segundo. Peço perdão ao Senhor e recuso qualquer pensamento que venha do maligno. Prazer humano e escolho a vontade do Senhor, que é muito, muito mais agradável, é pura, é justa, é cheia de bondade. Qualquer oposição, qualquer gesto de amor, tudo o que é bom em nós está também o homem novo, que é bom, pois foi criado por Deus. O homem velho se sujou no pecado, mas o homem novo é bom, é misericordioso, é justo no que faz, é trabalhador e se alegra em fazer a vontade do Senhor. Deixem-se guiar pelo homem novo. Obrigado por me ouvirem.